voz, eu sou toda sua. Fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga! Bom dia! Quinta-feira, 25 de setembro, estamos de volta aqui no nosso debate. Muito obrigado desde já a você que acompanha a Melodia sempre. Pessoal aí no centro da cidade, a gente sempre passa, ouve o rádio ligado aí dos comerciantes, alguns comerciantes na Melodia. Muito obrigado por estar com a gente. Deus abençoe vocês, o trabalho de vocês, tá bom? A família de vocês, que continue dando sabedoria, força, tá bom? E prosperidade a vocês. Muito bem, estamos juntos há 17 anos. Muito prazer, nós somos a Melodia. Olha, estamos recebendo na manhã desta quinta-feira o pastor Firmino Neto, segundo a comunidade evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Manuel. É Manuel? Manuel. Pastor Manuel, pastor da igreja que fez parte da minha tenra idade no evangelho. Igreja Batista Boa Vista. Me lembro da Boa Vista com muita saudade e muita alegria do tempo que nós vivíamos a juventude, né, com os intercâmbios, com os congressos, né, um tempo muito bom. Não volta mais não. Não volta, eu não sei se a gente acha mais a vivência hoje no Evangelho, aquela vivência que nós tivemos naquela época, né, pastor Manuel? É uma alegria, viu? Estarmos aqui, dividir a mesa aqui com o senhor. Pastor Gilaelson, um beijo para minha esposa e também para minha sogra, a pastora Tereza Lobo e pastora Maristela. Deus abençoe vocês aí, todos os ouvintes da Rádio Melodia nessa manhã, que a graça do Senhor seja dispensada sobre cada um de vocês que está aí na escuta do rádio e da programação. Essa questão do tempo é muito interessante, né, pastor Manuel? Porque é o seguinte, essa coisa de aproveitar o tempo que você está vivendo, né? Às vezes tem aquele saudosismo que a gente tem de um momento bom que a gente viu. Quem que não tem, né? Aquele momento bom. Mas se você montar o mesmo cenário com as mesmas pessoas, não será a mesma coisa, porque o tempo não está mais lá, né? Exatamente. O tempo é diferente, né? Interessante. Tudo bem, pastor Manuel? Tudo bem. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Firmino, um prazer poder conhecê-lo. Igualmente. E é verdade, não tem mais como, não se repete, né? Aqueles momentos não se repetem. São únicos, né? Não tem mais como. Eu lembro de um pastor que passou lá pelo seminário em Recife, Batista do Norte, onde eu estudei. Aí conta-se que ele e uns colegas da época que estudaram e moraram no internato masculino, se reencontraram. Aí conversa vai, conversa vem, resolveram fazer o mesmo suco que faziam na época, que era goiabada batida no liquidificador com água. Era isso que eles tomavam. Aí fizeram, quando foram tomar, todo mundo vomitou, porque não estava mais acostumado com aquilo dali. Então não volta mais, não é mais a mesma experiência. Né? Verdade. Então mandar aqui meu abraço a todos os nossos ouvintes, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos iniciar o debate orando, vamos falar com Deus. Momento glorioso, momento maravilhoso. Eu vou pedir ao pastor Manuel que apresente este momento ao Senhor. Pai eterno, te louvamos, agradecidos por este dia de vida, agradecidos que a tua misericórdia se renovou, Senhor, no nosso viver. Queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos,
que o Teu Santo Espírito nos dê a sabedoria necessária para discutirmos o assunto de hoje, tão somente visando a edificação daquelas pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando. Amém, Jesus. Nos abençoa, pois é no nome do Senhor Jesus Amém. que nós oramos. Amém. Muito bem. Vamos lá ao caso comum para introduzir o nosso tema de hoje. Aspas. Minha mulher extrapola todos os limites aceitáveis de ciúme. Estou quase jogando tudo pro alto. Fecha aspas. E aí, ciúme é um sinal de dependência emocional? O que é? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Antes dessa pergunta, eu quero fazer outra, pastor Firmino. Sim. Ciúme é uma coisa boa ou má? Dizem que um pouco de ciúme tempera o relacionamento, né? Um pouco de ciúme tempera o relacionamento. Eu tenho um pensamento sobre isso, mas os ciúmes, quando chega a um certo nível, ele se torna doentio e ele não só é a manifestação de uma doença, como ele adoece também. A pessoa, o relacionamento se torna doentio. Já é para se desenvolver. No caso, o nosso tema perguntando hoje, né, se o ciúme é uma dependência emocional. Ciúme é uma dependência emocional. Como eu falei ainda há pouco, né, uma pitada de ciúme, porque também eu acho que é muito tétrico, seria muito tétrico um relacionamento em que não houvesse manifestação, né, manifestação de interesse, de preocupação, de cuidado, né? Há pessoas que querem viver ou que procuram viver um relacionamento sem, que eu chamo de mutualidade, né? Que é aquele compromisso de uma prestação de contas, né? De uma comunicação do que fez, de onde esteve, sem a exigência, né? Sem a obrigatoriedade e sem a cobrança, né? Isso é interessante dentro do relacionamento. Eu presto satisfação à minha esposa, de onde eu estive, com quem eu estive, quem eu encontrei, quem eu conversei, né? Mas sem que ela me cobre. Isso se nós chegássemos a esse nível dentro do relacionamento, talvez o ciúme fosse sendo dirimido, né? Deixasse de existir dentro da relação. Mas o ciúme, quando ele é a expressão de insegurança, quando o ciúme é a expressão, né, de uma mente ou de um emocional inseguro, isso aí começa a beirar uma patologia e que precisa de cuidado, de ajuda, porque carcome e vai destruindo o relacionamento e sufocando a pessoa que está do outro lado do relacionamento, né? Em contrapartida, a ciúmes, que é a manifestação, é a projeção, na verdade, do caráter da pessoa, né? Eu conheço histórias desse tipo, em que a pessoa, ela é uma pessoa do caráter duvidoso, né? E ela projeta na esposa, projeta no esposo essa insegurança, mas na perspectiva de estar avaliando o tempo todo o comportamento e atitude e a vivência do cônjuge, né? Do cônjuge. Então, assim, a pessoa, ela trai, né? Ela é mau caráter dentro do relacionamento e ela, então, gera aquele comportamento que, entre aspas, aparenta ser ciúmes, né? Mas, na verdade, é uma projeção do comportamento dela, daquela pessoa, daquele cônjuge, no seu dia a dia, tá? Mas o ciúme, ele traz consigo, eu tive ovelhas assim, né? Eu tive que ajudar ovelhas que tinham problemas crônicos de ciúme, né? Profundos de ciúmes,
onde certa feita eu estava saindo da igreja lá em Salvador e o casal chegou depois do culto, porque a irmã estava conversando, saudando, né? Saudando na saída da igreja, e quando chegou em casa o pau quebrou. E aí não almoçaram, voltaram e me encontraram saindo pastor. O pastor raiz, pastor de antigamente, ele sai, né, com cisco, né? Ele sai no fechado da igreja, então ele sai sempre depois. E eu encontrei na esquina eles vindo de casa. E ela disse para mim: pastor, eu não aguento mais se ele não for fazer um tratamento, nosso casamento tá terminado agora. E eu disse: o que foi que aconteceu? Não, hoje foi a gota d'água, mas isso já vem de muito tempo, né? Esse comportamento dele já vem de muito tempo. E aí ela narrou lá no meio da rua mesmo, já pelas tampas daquele comportamento dele, e nós voltamos para a igreja para conversar, né? Voltamos para a igreja, o assunto pedia uma urgência no atendimento, na conversa e tal, e ele foi procurar o tratamento, tá certo? Mas enfim, é preciso tomar cuidado com os ciúmes, porque o ciúmes ele tira esse comportamento de insegurança que se revela nos ciúmes, né? Ele tira o brilho, tira a alegria do relacionamento, e ele continuado mata o sentimento. Se não matar, né, murcha, como diz o hino do cantor cristão, né? Murcha o amor dentro do relacionamento. Muito bem, 11h21. Pastor Manuel, quando a gente vai estudar sobre ciúmes e vai procurar na história, enfim, nas opiniões, nos livros, né? A gente vê que a origem pode ser múltipla, né? Às vezes você vem de um relacionamento dos seus familiares, dos seus pais, que era regido pelos ciúmes, né? Então aquilo ali, acho que você vai aprendendo aquele comportamento. Já disseram até que o ciumento doentio é aquela pessoa que espelha no outro o próprio comportamento, né? Enfim, às vezes ele tem um comportamento vicioso, desvirtuado, e aí ele projeta no outro, né? Tipo assim, se eu fiz isso, a outra pessoa também vai fazer, enfim, tem tudo isso, né? Mas basicamente seria a questão da confiança, pastor, os ciúmes, ou não? Acho que está relacionada à confiança, sim, mas eu vejo alguns outros pontos também. O pastor Firmino já tocou na questão da insegurança. Eu acho que é um ponto fundamental. A pessoa ciumenta, ela não deixa de ser uma pessoa insegura, né? A questão da possessividade, né? Também de fator, achar, né? Que o outro seu cônjuge é dele, né? Propriedade, é uma propriedade, né? E de fato, no excesso disso daí vai beirar uma patologia, né? É uma coisa difícil de lidar, né? De atrapalhar o relacionamento, né? De prejudicar o relacionamento, né? Então a pessoa ciumenta, ela tem essas características. É uma pessoa insegura, uma pessoa desconfiada, uma pessoa possessiva, né? Trata o seu cônjuge como se fosse um objeto, né? Uma propriedade, algo que pertence somente a ele, né? Aí isso gera insegurança, né? Então vai trazendo uma série de coisas. Fala-se do ciúme. Quando se fala assim, ciúme tem que ter até um certo grau. Seria mais ou menos no sentido de que há um lado positivo no ciúme, que é o zelo, que é o cuidado, né? Quando ultrapassa isso daí, já não tem nada de positivo. Vai acontecer o caso do casal aí, né? Que quase se separa por conta do ciúme do marido, né? Você desconfiar da sua esposa só porque ela está conversando com o irmão da igreja, está saudando alguém ali, se chega a esse ponto, tá complicado. Doentio, né? Doentio, tá ficando doentio, né? Então, quando se fala numa certa quantidade de ciúme, eu acho que é mais na questão de tentar ver o lado positivo do ciúme, na questão do zelo.
né? Você, quando gosta de algo que você recebe, você cuida, você zela, né? Você preserva aquilo dali, né? O ciúme, no seu sentido positivo, seria nesse sentido aí, né? De você cuidar, de você zelar pela sua esposa, né? De estar ali sempre ajudando, né? Preservando, cuidando. Então, nesse sentido, é positivo. Agora, tem uma análise que a gente pode fazer também, que é essa questão: será que esses ciúmes, esse excesso aí de ciúmes, ele foi produzido pelo comportamento do relacionamento, porque a pessoa esconde coisas, esconde informações, ou alguma coisa desse tipo, ou não, ou o problema está na pessoa? Porque assim, a gente vê pessoas solteiras falando assim: se um dia eu for traída ou traído, eu não sei o que eu faço da minha vida. Ou seja, a pessoa antes de casar já tem esse medo, já tem essa preocupação, ou seja, prova que não foi o relacionamento que gerou aquilo, ela já tem esse... Eu tenho para mim, pastor Gilaelson, que o ciúme, ele está ligado à nossa personalidade. Né? É algo que você tem e que pode ser desenvolvido. Né? Como se tivesse amortecido e tendo algum, como linguajar, acho que da psicologia, um gatilho, aquilo dali aflora. Mas é algo da sua personalidade. Assim como a pessoa controlada, mesmo com esses gatilhos, ela continua sendo controlada. Uma pessoa, por exemplo, que não seja ciumenta, nesse sentido doentio, mesmo passando por uma traição, ela vai continuar tranquila. Ela não vai desenvolver um ciúme doentio. Já o ciumento doentio, passando por um negócio desse, vai piorar ainda mais. Não é? Então, ao meu ver, na minha perspectiva, a questão do ciúme, ela faz parte da nossa personalidade. A gente precisa tratar isso daí. Não é? Então, quem é ciumento, ele não foi produzido, ele não produziram nele o ciúme, mas ele já carrega em si. E ele vai sendo estimulado aquilo dali. Né? Então, eu acho que é mais um problema de personalidade mesmo. Tá na nossa essência, tá no nosso ser. E não algo que, de repente, eu sou uma pessoa tranquila, aí chego lá para os meus 50, 60 anos, eu me torno um marido ciumento. Eu acho que isso daí não existe. Né? Então, acho que faz parte da personalidade da pessoa. Isso porque a gente não entrou ainda, pastor Firmino, nos níveis de ciúmes, porque a depender da situação, a coisa fica problemática, né? A gente não falou que a depender do nível de ciúme, por exemplo, pode vir a violência, como sempre vem, a pessoa fica num estado tão alterado de ciúmes que ela começa a produzir violência, né? Há casos de ciúmes que já foi até pior, né? Vindo até produzir morte. Mas tem também, pastor Firmino, a níveis de ciúmes que produz o aprisionamento da pessoa, né? Então, assim, eu já vi casos de maridos que não deixam a mulher ir trabalhar, né? Outro dia alguém disse assim para mim: eu não deixo minha esposa pegar um Uber porque eu não me sinto bem de saber que ela está dentro de um carro com outra pessoa, com outro homem. Olha para você ver a situação, né? Aí a gente está falando dos níveis, né, pastor Firmino? Sim. É verdade. Deixa eu compartilhar minha experiência, né? Minha experiência. A gente vem de uma família tradicional, né? Família tradicional. Então, de um comportamento mais tradicional, né? De mãe mais caseira, né? Das mulheres mais recatadas, né? Ainda não nessa cultura do trabalho feminino e da mulher fora de casa e tal. Então a gente tem toda essa construção, né, psicológica, emocional e intelectual, né, que também tem o conceito, né, o conceito de que foi formado lá. E de repente eu me casei com uma pessoa, e é uma pessoa que conhece desde nova, viajou para os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos, morou na Inglaterra e tal, minha esposa atual. E no início eu tive uma certa dificuldade, muito expansiva,
né? Muito expansiva. Assim, é uma pessoa que, socialmente falando, conversa. Comunicativa, né? Comunicativa e tal. Eu tive uma certa dificuldade no início do relacionamento por conta disso. Houve esse choque, né, cultural. E no início a gente teve algumas dificuldades no entendimento. Mas fazendo observações, eu mesmo, comigo mesmo e tal, fazendo observações, fazendo considerações e tal, analisando também, cheguei aí para me entender dentro do relacionamento, né? Psicólogo, fui logo cedo conversar um pouco sobre minhas inquietações e tal. De maneira que aquela situação ela foi completamente administrada e o comportamento se assemelhava ciúmes, né? Se assemelhava a ciúmes, beirava a insegurança, né? Beirava a desconfiança e se assemelhava a ciúmes. Então, somente porque a gente traz assim uma carga de cultural, né? Familiar, né? É o que na psicanálise, como psicanalista, a gente chama do empírico, né? Empírico, que vem dos nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos anteriores e tal. E de repente, mas depois eu percebi que isso não tinha razão, né? Não tinha porquê e precisava gerar um novo pensamento, um novo conceito, né? Um novo comportamento. E de maneira que praticamente zerou essa questão, foi zerada a partir da reflexão, do entendimento, né, da análise dessas situações vivenciais, culturais, né? E hoje a gente vive bem, graças a Deus, né? Tem, como todo casal, tem alguma questão aqui, outra ali, mas não mais nessa área, praticamente zerou, né? Mas, pastor, a pergunta que o senhor fez sobre os níveis de ciúmes, isso é muito importante, porque vai chegando, pode chegar ao nível do homicídio, da questão passional, né? Da questão passional. E isso é um perigo. É um perigo. Chega ao nível da violência física, chega ao nível, porque em si o ciúme, quando ele já extrapola assim, o quadrado do tolerável, como o pastor falou, do cuidado, da atenção, né? Do zelo. Quando extrapola isso aí, já começa a gerar perigos e problemas e perigos, né? Violência verbal, violência emocional, como essa questão da clausura, né? Manter a pessoa enclausurada, sem permitir que trabalhe, sem permitir que estude, né? Sem permitir que vá a determinados ambientes, tão somente por causa dos ciúmes. Eu gosto muito de uma palavra trazida, né, sobre os ciúmes. A Bíblia, ela não versa muito sobre essa questão. Apenas algumas pessoas pegam lá o texto, diz que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme de vós, para justificar, né? Sem entender que o pastor descreveu aqui o que seria, dentro da hermenêutica bíblica, os ciúmes do Espírito Santo, né? Isso. Do Espírito tem ciúme de vós. É o zelo, né? O cuidado, né? É o cuidado, né? É aquela atenção, aquele amor, como pessoa que habita em nós, né? Ele tem todo um cuidado por nós, ele tem todo um zelo por nós, ele quer o nosso bem. E o texto, então, é traduzido como o Espírito tem ciúme de vós. Mas, assim, é preciso tomar cuidado com os ciúmes quando ele extrapola, né, o nível do cuidado, né, da atenção, da preocupação, que é normal, e começa a adentrar a violência emocional, verbal, né, violência física e até em situações que a gente tem visto aí
o assassinato, né? O assassinato. E que tem acontecido também por parte de mulheres, porque isso não é só... Esse dia eu estava vendo na televisão o filme, a mulher deu uma peixeirada no coração do marido. O marido com a criança, o filho no colo. Ela chegou com a faca na mão e aí desferiu um golpe certeiro no coração. Ele ainda teve tempo de botar a criança no colo, passar a mão assim, e quando foi na porta, caiu na porta, caiu morto. Que coisa. Entendeu? Então, assim, a situação começa a beirar preocupação. Mas a gente precisa avaliar isso no início do relacionamento, né? No início do namoro. A gente precisa... Pastor, ontem na escola bíblica, ontem nós conversamos sobre... Estamos lá no livro de Efésios, o papel do marido, o papel da esposa, né? O amor do marido, como a submissão da mulher e o respeito da mulher. Duas recomendações para o homem, uma para o homem e duas para a mulher, né? Uma recomendação para o homem e duas para a mulher. A recomendação do homem equivale pelas duas da mulher e muito mais, né? Muito mais. Quer dizer, ao invés de tirar a vida, o homem é orientado pela Bíblia a dar vida pela mulher. Muito bem, nós vamos ao intervalo, já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate. Estamos apresentando Debate Melodia. Já tá sorrindo, não tava triste? Ah, isso é drama. Preguiçoso. Você só quer chamar atenção. Exagerado. Isso é frescura, não é doença não. Que cara horrível, não dormiu, foi? Como assim você não vai? Você não amava fazer isso? Ah, isso é falta de Deus. Mente fraca. Você anda tão irritado. É só uma fase. Que desânimo é esse? Ah, pensa positivo. Se você abre a boca para falar isso, pare. Fique atento aos sinais. Se uma pessoa fala sobre suicídio com você, escute sem julgamentos e acolha. Falar sobre não aumenta os riscos, muito pelo contrário. Isso pode aliviar a angústia e a tensão que esses pensamentos trazem. Essas são algumas formas de ajudar. E você? Como está? Como você está se sentindo? A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Pode curtir, pode compartilhar. Pode seguir, pode comentar. Tá bonito de ver todo esse engajamento. Pra melhorar a conquista, tô dentro. Se o assunto é merenda e o transporte que leva meu filho pra escola, asfaltar a avenida, reformar o campo que eu jogo bola, discutir a saúde, a estrada que leva a desenvolvimento. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Você pode ficar por dentro do trabalho da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista nas redes, no YouTube, pelo site oficial da Câmara e acompanhando as sessões todas as quartas e sextas pela Rádio Câmara 90.3 FM ou presencialmente. Com tantas formas de participar dos assuntos mais importantes da cidade, não tem como você ficar de fora. Pra melhorar a conquista, conta comigo, tô dentro. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, pelo bem da nossa gente. Me rendo ao seu amor. Vem aí, dia 27 de setembro, Marcha pra Jesus 2025 e Dia do Evangélico em Ribeirão do Largo. Saindo da Praça da Prefeitura às 17 horas e concentração na Praça de Eventos às 19 horas. Com os cantores Misaías Oliveira, Eliane Fernandes, Obed Tainá, Gabriel Simões e pregando a palavra, o pastor Kael Santos. Apoio, Prefeitura Municipal de Ribeirão do Largo, Bahia Turismo e COD. Eu vou, você vai, todo mundo vai. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados.
Muito bem, estamos de volta, 11 horas mais 39 minutos agora, né? Falando hoje sobre ciúmes. É um assunto que chama a atenção de muita gente, né? Muitas pessoas também passando, né, por essa realidade, né? Que em muitos casos é uma realidade difícil. Mas o pastor Manuel foi colocado aqui sobre o posicionamento nosso, a escolha antes do casamento, né? Assim, existem sinais, pastor, que a pessoa dá? Existem. É por isso que tem que se abrir o olho. Não tem aquela história de que quem está apaixonado fica cego, né? Então a pessoa tem que ter um mínimo de racionalidade para poder enxergar esses sinais. A pessoa não vai, como diz, disfarçar o tempo todo e somente depois do casamento é que ele se revela. Não, os sinais já vão sendo dados. A gente não tem essa capacidade, não. A não ser que o seu camarada seja um psicopata, né? No nível da psicopatia. Simular muito bem, né? Não é? Seja um dissimulador. Aí seria um camarada, um nível de psicopatia elevadíssimo, mas a gente consegue ir percebendo as coisas, né? No ar, algumas atitudes, algumas palavras, né? Comportamento, né? E isso daí vai sendo revelador. Agora, o problema é quando a gente não quer enxergar. A pessoa não quer enxergar aquilo dali, em nome do amor, em nome da paixão e tal. Então vai encobrindo aquilo e mais na frente a bomba acaba estourando, né? Mas é preciso ter muito cuidado ao longo do namoro, do noivado, para se perceber, né? Eu fico imaginando, eu não tenho filha, tenho 2 filhos, mas eu fico imaginando a dor que um pai e uma mãe sentem de criar uma filha e de repente num relacionamento aquela filha ser assassinada porque começou um relacionamento com uma pessoa, um homem extremamente possessivo, ciumento, violento, né? E deve ser terrível passar por uma situação mas a questão é que não vale a pena. A minha visão é de que não vale a pena você entrar num relacionamento, por maior que seja o amor, o interesse, a dita paixão, mas você estragar sua vida por conta de uma pessoa que não merece aquele seu amor. E como estávamos falando aqui no intervalo, né? De que quem chega a um ponto desse, de tirar a vida do seu cônjuge por questão de ciúme, por ser possessivo, como a gente vê tantos casos, no fundo a pessoa não ama. A pessoa enxerga o outro como uma propriedade, como um bem qualquer, que ele quer ter ali próximo a ele e ser a sua posse, não é? Então, amor mesmo não está envolvido nisso daí, não. Eu não creio que, como eu lembro início da década de 80, eu era criança, de uma campanha que... Não, acho que criança era eu, pastor. De ter uns casos assim que surgiu na mídia com muita repercussão de assassinato de mulheres, né? Aí eu lembro que se falava muito nisso e veio uma campanha, quem ama não mata, né? Quem ama não mata. Teve até uma série na Globo, uma coisa assim, que tinha esse título, Quem ama não mata, em cima dessa questão da violência que aquelas mulheres estavam sofrendo e os feminicídios da época, né? Então, no meu ponto de vista também é isso. Eu acho que não tem amor envolvido nisso daí, não. Quando alguém diz, não, matei por amor, que negócio é esse, rapaz? Que amor é esse que te faz levar a matar alguém? Né? Por ciúme. E é interessante que nessa época, pastor, a lei considerava a questão passiva, né? Era o... tem um nomezinho, né? Passional, crime passional. Crime passional, crime passional. Tinha até também o que se chamava de crime de honra, né? Crime de honra. Você matava a mulher, lavou a honra. E lavou a honra e tal. Isso daí foi retirado da legislação. Mas eu não consigo enxergar esse tipo de amor. Dizer assim, não, fulano matou porque amava demais. Que negócio é esse, né? Que não me entra na cabeça uma afirmação dessa, né? Não existe amor nisso daí. Pois é, eu recebo aqui a mensagem de um líder
que diz que está cuidando de uma pessoa que já traiu, né? E essa pessoa que já traiu sente um ciúme terrível, sem motivo, da esposa, porque ela transporta para a pessoa, né, a capacidade de fazer o que o outro já fez, né? Você falou da projeção. Da projeção. A pessoa projeta no outro aquilo que ela naturalmente faz, isso. Ou enfim, né, tem a capacidade de fazer. E aí ela tem medo, que ela acha que todo mundo é igual a ela. Mas, enfim, Pastor Firmino, sobre essa questão dos sinais, eu acho que a grande dificuldade de muita gente é que tem gente que até percebe o sinal, mas já está apaixonada. E aí tem dificuldade de romper. Vai mudar, tem gente que diz, não, vai mudar. Depois que casar, melhora, né? O sentimento, ele é avassalador, né? Ele é avassalador, ele tem um adágio que diz que o amor é cego, o amor, né? Colocar entre aspas o amor, porque segundo o texto bíblico de 1 Coríntios 13, o amor enxerga muito bem e se comporta também muito bem. Não é? O pastor aqui no intervalo citou o texto, não sei se ele vai comentar sobre isso, né? Sobre o amor não arde em ciúme, a tradução, uma das traduções de 1 Coríntios 13, né? Mas tudo crê, tudo suporta, tudo espera, né? E assim por diante. Mas esse comportamento aí da projeção, isso é patológico. Isso é patológico. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda de Deus, primeiramente, depois ajuda-se de um profissional, se for o caso, né? Se for um caso de ajuda profissional. Eu não sou daqueles que remeto tudo ao profissional, não. Porque muito mais do que a autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, né? Então, nós precisamos buscar primeiro a ajuda do alto. Depois, se precisar, buscamos a autoajuda ou alguém que nos ajude, né, a nos entendermos. Mas assim, pastor, quando a gente estuda psicanálise, tem um psicólogo, um psiquiatra muito conhecido da psicanálise chamado Lacan, que ele fala da self, né? Da self, que é como o camarada, ele se vê. E essa selfie, quando é quebrada, a pessoa vive a vida toda sem compreender, sem se acertar, principalmente dentro dos relacionamentos, porque ele projeta a selfie estilhada, quebrada dele na outra pessoa. Foi o que o comentário aí do texto, e a gente comentou aqui também, né? Fez, é dele. E ele então joga aquilo, né? Ele, ao invés de usar o outro lado como espelho para se ver, né? Ele se usa como espelho para projetar a imagem distorcida e errada do cônjuge, né? Eu não sei se é a mulher que traiu ou se é o homem que traiu. Aí o homem que traiu e agora vive com medo da mulher faça a mesma coisa. Então aí, ó, ele projeta a selfie dele nela, né? O espelho dele todo quebrado, a imagem dele toda arrebentada, então ele projeta na mulher, entende? E isso é perigoso, demais da conta. E precisa de atenção, ele precisa de atenção, ela precisa de atenção, o pastor, né, a igreja como parceiro da família, pode ajudar muito nessa questão, certo? Agora eu queria falar também um pouco sobre essa questão da atitude passional, né? Atitude passional, a partir do adquirir a capacidade de abrir mão antes de chegar a uma situação dessa, né? Antes de chegar a uma situação dessa. É claro, é evidente que assim, hoje nós vivemos relacionamentos totalmente conturbados, né? A gente tratando sobre isso no livro de Efésios, o papel da mulher, o papel do homem, né? O papel do... E é interessante que aquilo ali surge
de uma palavra de Paulo sobre o enchimento do Espírito Santo, como você deve ser para ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele fala sobre o comportamento individual, como é que eu devo viver individualmente para estar cheio do Espírito Santo, como é que eu devo ser como esposo para estar cheio do Espírito Santo, como é que eu devo ser como esposa para estar cheio do Espírito Santo, como é que eu devo ser como pai para estar cheio do Espírito Santo, como filho para estar cheio do Espírito Santo, como patrão para estar cheio do Espírito Santo, como empregado para estar cheio do Espírito Santo. E ele quer manter agora, pega a armadura de Deus e veste ela. Entende? Mas o comportamento do homem quer estar cheio do Espírito Santo. Precisamos entender nosso comportamento, nosso papel dentro da relação para estarmos ali cheio do Espírito Santo, para nos enchermos do Espírito Santo, né? Então, assim, hoje há uma grande dificuldade em entender o papel do marido, o papel da esposa, o papel do filho dentro da família, né? E isso tem gerado muito conflito, muita confusão. E também assim a provocação, né? O comportamento que provoca precisa ser controlado, precisa ser administrado também, né? Precisa ser administrado na conversa, no diálogo, né? O marido conversando com a esposa acerca do que ele não gosta, do que mexe com ele, e abrindo o coração dele, o sentimento dele para a esposa e ela para ele, e vice-versa, para que possa haver um compartilhamento, um entendimento, e aquilo que for possível de não ser praticado para não gerar também, porque a Bíblia fala sobre isso. Ok. Né? Sobre comportamentos que gerem, e a gente deve evitar determinados comportamentos. Agora, Pastor Manuel, eu fico imaginando o sofrimento que não é viver assim com uma pessoa que arde em ciúmes. Onde você foi, vai ver que horas, está onde, está com quem, né? A cabeça do ciumento também, como é que funciona, né? Com aquele medo, aquela trama de ser traído, de coisa, eu fico imaginando isso. Uma certa vez por questões de trabalho, eu tive que passar um dia com uma pessoa casada, um homem, né? A gente estava trabalhando junto, a gente passou o dia junto e, sem brincadeira, pastor, a cada meia hora ele ligava para a esposa e a esposa ligava para ele. No máximo 40 minutos. Onde você está agora? Tá com quem? Manda uma foto aí. Manda uma foto aí. Abre a câmera. Não, aquilo foi me dando uma aflição, uma coisa ruim, sabe? Porque é um ambiente, uma relação que não é saudável. Não, de maneira nenhuma. E aquilo ali vai também, né? Lhe adoecendo, porque aquilo ali vai lhe trazendo assim uma espécie de sabe? E parece que, pelo que você falou, é de lado a lado ou faz pra piaçar, né? Você faz comigo, eu faço com você também. Tinha que descrever os detalhes de onde estava, fazendo o quê? Resultado, separaram. Aí eu queria perguntar o seguinte, pastor Manuel, tem remédio para isso? Qual a cura? Boa pergunta, pastor Manuel. Primeiro, eu creio que Deus pode transformar e mudar pessoas. Se nós perdermos essa esperança, né, a nossa fé será vã, não é? Então, em primeiro lugar, eu creio que Deus pode transformar qualquer situação e qualquer coração, por mais duro e ciumento que seja, né? Deus pode transformar. Mas também há tratamento. O pastor Firmino já apontou isso daqui em algumas de suas falas e precisa de ajuda. A pessoa precisa... Porque chega a um nível, como já foi falado também aqui, eu repito, de patologia. É doença. Que nesse caso aí, que eu presenciei, é um monitoramento, né? Isso já extrapola qualquer bom senso, né? Isso daí é doentio. Você fazer isso com a sua esposa ou a mulher fazer isso com o marido, não tem quem suporte. Não há confiança nenhuma. Não. Vira um inferno a vida da pessoa. Né? Você sair, fazer qualquer coisa e tá sendo monitorado, tá perguntando, tá com quem, tá onde, manda uma foto, né? Abra a câmera para ver aí. Não faz sentido. Isso daí é doentio. Né? Quem entra normal num relacionamento desse sai adoecido. Né? Porque não é normal. Você não vai suportar
uma situação dessa, termina em divórcio. Né? Então precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Agora, o difícil é a pessoa reconhecer a necessidade. Isso é que é difícil. Acha que aquele tipo de atitude e comportamento é natural, é comum. Né? É a coisa mais natural, mais comum do mundo. Né? O difícil é a pessoa cair em si e reconhecer, rapaz, não dá não. Né? Eu estou transformando a vida do meu cônjuge num verdadeiro inferno. Então, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso de tratamento, eu preciso de acompanhamento, né? Que Deus tenha misericórdia da minha vida e mude isso daí. Agora, essa desconfiança do outro também tem uma questão do caráter, né? Porque você tá desconfiando que o seu cônjuge é um mau caráter. Mau caráter. Olha só para você ver o nível, Exato. Né? É uma questão desonesta. Você acha que ela é desonesta e que ela precisa ser monitorada. E se você não estiver no mesmo ambiente, então você não está seguro e você também não a deixa segura. Pois né? Então vira, rapaz, veja que confusão, né, que fica a vida da pessoa. Você desconfia, aí como está sendo dito aqui, você está vendo a pessoa com um olhar de desonestidade. É um mau caráter, vai a qualquer momento me passar para trás. Né? Você está desprezando o caráter da pessoa. Você está tentando criar, né, em volta dela uma prisão. Tá. Né? Agora, sim, a gente percebe nas histórias que a gente sempre ouve pessoas que melhoraram durante o tempo. Que a questão da imaturidade e tal, daquela insegurança de um relacionamento novo, a pessoa casou e ela foi vendo que não é aquilo e tal, e elas melhoraram nesse aspecto. Mas há pessoas que pioraram, né? Isso. Né? Eu lembro de um caso de uma mulher que era extremamente ciumenta, e ela disse que um ataque de ciúme no meio da rua. Ela viu um carro, era igual ao carro do marido, né? Pensou que era o marido que estava dentro, tinha uma mulher dentro do carro, ela partiu para cima, acabou com o carro. Quando passou a fúria, não era o marido, era outra pessoa. Aí lá vai ter que bancar o prejuízo, né, do veículo lá do camarada que foi atacado. Né? Então perde o controle das suas ações, da sua vida. Né? Então isso daí precisa... Quando o ciúme ainda não está num nível tal que seja de doença, acontece isso. É uma questão de personalidade que você vai controlando, e à medida que você vai amadurecendo na vida, você vai deixando aquilo para lá. Agora, quando é num nível, como diz a meninada, hard, né? Lá em cima, aí a tendência é só piorar. E precisa de ajuda. Precisa ser tratado. Agora sim, eu já vi uma justificativa, um minuto para a gente terminar, pastor Firmino. Eu já vi uma justificativa seguinte, de uma pessoa ciumenta. Ela disse assim: não é que eu não confio na pessoa, é que eu não confio nos outros. Isso é uma justificativa, tá? E aí, pastor? Convenceu ou não? Não convenceu. Não. É justificativa meio esdrúxula, né? Meio esdrúxula, que não cabe. Não cabe. Só cabe na cabeça dessa pessoa aí que falou, né? Porque ela precisa gerar nela a segurança o suficiente. Pode ser uma desculpa, né? Na verdade é uma desculpa. A segurança suficiente para poder manter o relacionamento feliz, né? Feliz. Eu fico pensando se essa patologia também traz consigo a questão de ser maníaco, né? Ter prazer nisso. Que aí a coisa descamba de uma vez, né? Porque tem a questão maníaca, que a pessoa, enquanto ela não se sente satisfeita em dizer tudo que ela pensa sobre aquela questão baseado no comportamento ciumento, ela não se dá por satisfeita, né? A satisfação em dizer, né? Então esse comportamento é um comportamento maníaco, traz um certo prazer ao subconsciente e precisa de fato de ajuda e ser tratado, né? Mas enfim. Pois é. Muito bem, gente, 11 horas mais 59 minutos. Quero agradecer aqui ao pastor Firmino, também ao pastor Manuel, pela colaboração aqui no nosso debate. Você do outro lado por estar com a melodia. Chegando aí Genildo Ribas com Rádio Chofé, e o debate fica assim:
Amanhã, sexta-feira, 26 de setembro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.